Só que o Meio Dia em Brasília continua aqui, e a gente continua trazendo aqui detalhes sobre a revista Cruzoé, com mais um colunista, o Josias Teófilo, que já está aqui com a gente no Meio Dia em Brasília. Tudo bem, Josias? Obrigada pela gentileza. Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Agora já liguei o microfone. Maravilha, Josias. Josias, que também é colunista da revista Cruzoé, e está aqui trazendo para a gente um detalhe aí, o cenário talvez um pouco mais analítico dessa visita do Lula à China, dessa relação entre Brasil e China. Essa semana a gente acompanhou aqui todo um burburinho em torno dessa visita. Depois, em seguida, teve a questão da isenção de imposto aí, das importações da Shein, que eu não sei nem como é que fala, viu, Josias? Toda hora alguém fala um nome diferente. Eu chamo Shein, muita gente fala Shein, outros Shein, enfim. Tem também esse burburinho em torno da importação. O Brasil voltou atrás. Ontem já foi anunciado que o Haddad conversou com representantes, que eles vão nacionalizar. Mas a verdade eu quero saber, qual a sua análise, Josias, sobre essa questão do Lula na China e, principalmente, quais serão os desdobramentos disso para a gente? Primeiro, eu achei muito curioso essa relação do Brasil com a China no cinema, né? Porque a China é um país que censura filmes. Então, não só censura os filmes, tem censura interna para a produção audiovisual chinesa, né? E tem censura dos filmes que entram para a China, inclusive excluindo cenas com homossexualidade. Por exemplo, o filme Bohemian Rhapsody, sobre o vocalista do Queen, né? Esse filme foi cortado, as cenas que tem relações homossexuais foram cortadas na versão para a China. Então, eu achei muito estranho, não é, essa parceria, porque ela inclui passar filmes brasileiros na China. E o detalhe o cinema brasileiro é um cinema que é muito sensual, né? Tá em todos os sentidos, ou seja, no sentido de que ativa esse sentido, tanto no sentido de tem cena de sexo, tem cena de como os filmes clássicos brasileiros mais famosos, como Cidade de Deus, Tropa de Elite, etc. Não é? São filmes que têm cenas de morte, e eles costumam censurar esse tipo de coisa. E ainda mais cenas de sexo, e cenas de sexo homossexual, etc., que também tem no cinema brasileiro. Então, eu não entendi realmente, me parece que essa parceria não vai para frente nesse sentido. Então, eu escrevi inspirado pelo Guilherme Mendes, que fez uma matéria também para a Cruzoé falando sobre isso. E o título é interessante, é O Tigre e o Calango, né? O tigre é a China e o calango é o Brasil. É referência ao sertão, onde muitos filmes brasileiros foram filmados. Então, e ao mesmo tempo, agora, tem um lado que pode ser favorável, que é na troca de equipamentos, né? Porque a China produz muita coisa. Então, nesse lado de reduzir impostos para a importação de equipamentos daqui para lá e de lá para cá, isso me parece totalmente ok, né? Mas em relação a essa parte de troca de filmes, de exibição de filmes brasileiros lá, me pareceu muito estranho, e também coprodução, né? Porque como é que fica uma coprodução Brasil-China? Ela vai ser censurada, vai passar pela censura chinesa? Aí que fica a pergunta. Eu não sei, mas me parece muito estranho. Agora, Josias, conta pra gente, essa parceria aí entre o Brasil e China para o cinema não é uma forçaçãozinha de barra? Porque, assim, você já falou que acha que não vai para frente. Na minha avaliação também, não existe nem possibilidade. Até como você falou, o cinema brasileiro, ele tende a ser um cinema mais apelativo, né? Ele tende a apelar mais para a parte sexual da coisa, né? Não é uma forçaçãozinha de barra aí para tentar estabelecer parceria numa área que não precisa, já que o Brasil tem diversas outras áreas, até quando o Lula foi à China, ele pontuou aí uma parceria para o meio ambiente, que também, na minha visão, já é uma forçação de barra, porque a China não tem nenhum crédito aí ambiental, né? A China, pelo contrário, tem diversos pontos negativos no que diz respeito ao meio ambiente, mas ok. Tentou estabelecer uma parceria na área ambiental, na área do agro, que talvez seja algo interessante aí, especialmente por conta dessas importações e exportações. Isso faz sentido. Mas aí,
ir para a parte do cinema já não é uma forçação de barra? E principalmente, assim, por que isso, na sua visão? Pois é uma questão evidentemente ideológica do governo Lula, que tem se aproximado dessas ditaduras, né. Então, historicamente, eles sempre se aproximaram, da ditadura cubana, da ditadura chinesa, da Venezuela. E qual é a característica principal desses países? Não tem uma cinematografia relevante. E por que que não tem uma cinematografia relevante? Porque não dá para fazer cinema sob censura, né. Então, a censura, ela impede a livre expressão dos artistas, então, nos países socialistas, então, é isso que eu estendo um pouco o assunto para falar da questão do realismo socialista, né, que é a estética oficial dos países comunistas, principalmente da União Soviética, e que está em vigor até hoje na Coreia do Norte, por exemplo, que é, na verdade, o realismo socialista, ele não se insere na história da arte, ele se insere na história da propaganda, porque numa ditadura tudo termina virando propaganda do regime. Os filmes terminam tendo que passar pelo governo, e passarem pela censura, e os cineastas podem ser ou não autorizados a fazer filmes. Então, nesse sentido, essa parceria não faz o menor sentido, né? É uma coisa muito estranha. Foram 15 acordos assinados entre o Brasil e a China. Um deles é relacionado ao audiovisual, né? Só que, olha, sinceramente, eu sou cineasta e eu nunca fui para o cinema ver um filme chinês, entendeu? Então, o cinema brasileiro ele tem muito mais afinidade com o cinema francês, com o cinema italiano, né? O cinema novo do Brasil se relaciona muito à Nouvelle Vague, ao neorrealismo italiano, que tem inclusive uma tendência à esquerda nos seus países, e no Brasil também tem, só que é bom ser de esquerda quando você está na democracia, né? E é assim que as coisas acontecem. Agora, a questão do realismo socialista é um tema interessante, né? Porque é uma estética. Aí em Brasília, não sei se você já foi à embaixada da Rússia na China, em Não, não Brasília. conheço ainda, não É, conheço. é uma embaixada lindíssima, fica do outro lado da embaixada americana e eles quiseram fazer uma embaixada maior e mais bonita para concorrer com a americana. E eu já fui lá para um evento e é incrível, é a estética realmente do realismo socialista, que é o que é o realismo socialista? É a estética da, primeiro, parte do realismo, né, da tradição do realismo, e com conteúdo socialista, ou seja, a exaltação do povo, a exaltação da classe dos proletários, evidentemente realista, figurativo, não tolera o abstracionismo que floresceu tanto nas sociedades capitalistas, né? Então, esse prédio é lindíssimo, mas ao mesmo tempo você vê lá os símbolos comunistas e tal, tá até hoje lá. Então, é um exemplo do realismo socialista. Agora, na China, é um pouco diferente, né? Porque a China se modernizou, mas se modernizou em alguns aspectos, né? Tem um pouco mais de liberdade econômica do que no país comunista convencional. Mas na parte de circulação de ideias, das redes sociais, eles não têm liberdade para fazer filmes. Tem um documentário de Walter Salles sobre um cineasta chinês, Jiang Kai-ke, né, que trata da história dele sendo perseguido na China. Então, mostra as idas e vindas dele com a censura e observe que é um cineasta muito importante que ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza, né? E, entretanto, ele vive sob a censura no país. Então, aí fica a pergunta, né? O que é que o Lula quer com isso? Ele quer trazer a censura para cá, né? É um tema interessante, especialmente nesse contexto que a gente tem visto aqui, de instalação de diversas comissões aí, grupos no âmbito do governo, para tentar fazer um controle aí das mídias sociais, né? E pode ser que tenha realmente por trás, nos bastidores, talvez uma intenção nesse sentido. Mas, Josias, só para a gente encerrar, eu achei interessante você pontuar se o brasileiro iria para o cinema assistir um filme chinês. Eu vou pedir aqui para o pessoal do chat comentar aqui se você iria, se você
vai para o cinema assistir um filme chinês, eu particularmente, assim, rememorando, eu não me recordo nenhum filme chinês que eu tenha assistido, pelo menos não me recordo, né? Embora tenha uns traços aqui bem orientais, eu não lembro de nenhum filme chinês que eu tenha assistido, não me recordo. Mas é só para a gente fazer um contraponto aqui. Alguns artistas, tem algum artista chinês em destaque em filmes, não necessariamente chinês, mas em filmes aí ao redor do mundo? Você consegue listar para a gente algum que vem à memória? Tem os atores que trabalharam com o John Carpenter, né? Que são atores, eu não consigo lembrar o nome deles, mas que são sempre fizeram eram os chineses de todos os filmes americanos, né? E de fato a China tem uma importância no cinema americano. É porque o cinema americano, na verdade, quando a gente fala cinema americano, tem ali gente do mundo inteiro, tem japonês, chinês, americano, brasileiro, tem gente do mundo inteiro. O cinema americano não é só dos Estados Unidos, tem inglês, Hitchcock era inglês, Kubrick era inglês. Então, agora, na China, o problema não é o talento dos artistas chineses, o problema é o regime, a ditadura chinesa que impede os artistas do seu país de se expressarem livremente. Então, por exemplo, não pode haver nem a mínima sombra de crítica ao regime chinês no filme chinês. Então, isso, olha, cinema tem muito essa pauta da crítica social, de criticar o governo. O cinema brasileiro mesmo, nossa, o quanto ele criticou. Fizeram até cena de Bolsonaro sendo assassinado, fizeram isso aí mesmo. A liberdade é isso, pode fazer o que quiser, né? Agora, na China, eles não têm essa possibilidade, né? Que é lamentável. Então, eu acho, me preocupa muito esse tipo de parceria. A gente também, a gente se preocupa com isso, especialmente essa ligação aí tão intrínseca do governo brasileiro com os países comunistas, né? A China é mais um desses, né? A gente viu também uma sinalização clara aí do presidente Lula essa semana passada, em apoio à Rússia, inclusive foi duramente criticado pelo próprio Estados Unidos, pelo G7 e diversos outros países espalhados pelo mundo. E mais essa ligação do Brasil com a China via cinema é, de fato, uma coisa que não dá para entender e que nos preocupa, né? Nossa liberdade, nosso humor, o brasileiro ele tem um humor ácido, né? Ele consegue transformar qualquer situação, qualquer cenário em piada. Até as situações mais trágicas a gente consegue transformar numa piada, com um senso de humor que é típico, que é tão peculiar do brasileiro. A mínima possibilidade que a gente vislumbra aí de talvez uma possível censura nos preocupa de sobremaneira. Obrigadão pelo convite. Obrigada, Josias. Que eu fale mais? Não. Oi, estou te ouvindo agora. Obrigada pela gentileza de enviar o e-mail em Brasília. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau, Josias.